Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem te manipular com tanta facilidade, como se você fosse apenas uma marionete nos dedos de um mestre oculto? Como é possível que alguém sorria para você com doçura enquanto amarra cordas invisíveis em sua alma? O que há de errado com você, ou o que há de tão certo neles, que te transforma em uma extensão da vontade deles? Carl Jung jamais diria que isso é obra do acaso. Há forças psíquicas mais antigas que a própria linguagem agindo nesse teatro silencioso. E talvez você já esteja hipnotizado há muito mais tempo do que imagina. Eles não te amam, eles te moldam. E quando você se pergunta onde foi parar aquela versão sua que sorria sem medo, a resposta não está em lembranças. Está nos escombros de uma identidade sequestrada. O narcisista não conquista, ele infiltra, ele não convence, ele instala. E tudo isso acontece sem que você perceba. Porque o jogo não é jogado no campo das palavras, mas no subsolo do inconsciente. Enquanto você oferece afeto, ele mapeia fraquezas. Enquanto você entrega confiança, ele já esconde a lâmina sob a pele da rotina. Mas existe algo que o narcisista teme, algo que ele jamais confessaria, nem mesmo sob tortura. Jung falava sobre sombras, arquétipos e a potência de um ego desperto diante do predador emocional. Quando a consciência toca o ponto cego do manipulador, o espelho se parte. E é aí que os golpes proibidos ganham forma. Não são ataques físicos, nem gritos histéricos. São cortes sutis no teatro da ilusão. Ferramentas silenciosas, mas letais, que desarmam o jogo sem que ele perceba. E se você aprender a usá-las, a inversão se torna inevitável. Mas cuidado, uma vez que você veja o jogo pelo que ele realmente é, não há como voltar. A ignorância protege, a consciência desmascara. Por isso, muitos preferem continuar sendo bonecas sorridentes em mãos que os esvaziam aos poucos, em troca de um afeto programado. Acordar exige coragem, e os 5 golpes que estão prestes a ser revelados não são apenas estratégias, são chaves de ruptura psíquica. Jung não falava para todos, falava para os que ousavam mergulhar onde poucos têm coragem de ir, dentro de si mesmos. Você pode fechar este vídeo agora, pode fingir que nunca ouviu essas palavras, mas algo dentro de você já foi tocado. Um desconforto sutil, um arrepio que não veio do vento, uma voz interna dizendo: isso não é só um vídeo, é um espelho. E espelhos não mentem. A decisão é sua. Continuar dançando com o carrasco ou aprender a tocar a corda que o controla. Mas lembre-se, o tempo não perdoa quem desperdiça uma chance de libertação. E a verdade que você procura está escondida, exatamente onde o narcisista nunca quer que você olhe. Há um silêncio dentro de você que não é paz, é ausência. Uma ausência construída aos poucos, como quem escava sua alma com palavras doces e gestos previsíveis. O narcisista não chega como monstro, ele chega como alívio. E é por isso que você não corre, você acolhe, você permite. Porque há algo nele que conversa com a sua carência mais antiga, aquela que você jurou ter superado, mas que continua sussurrando nos corredores escuros da sua psique. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta como destino. Mas e se esse destino tiver o rosto de alguém que te sorri enquanto te desintegra? Você se doa inteira e mesmo assim falta algo. Entrega os seus dias, os seus desejos, os seus pedaços mais genuínos. E tudo o que recebe de volta é o reflexo distorcido de quem você pensava que era. O narcisista não quer você, ele quer sua luz, para depois dizer que ela nunca existiu. E quando você tenta se explicar, justificar, entender, é como gritar debaixo d'água. Ninguém escuta, nem mesmo você, porque ele já empurrou a sua voz para um lugar onde suas dúvidas têm mais força do que sua essência. Você acha que está escolhendo, mas está reagindo. A ilusão de controle é parte do jogo. Você acredita que está construindo uma relação, mas está apenas reforçando a cela. E o mais cruel é que essa prisão tem o seu nome gravado nas paredes. O narcisista te transforma numa boneca
porque ele sabe exatamente onde tocar para fazer você sorrir, calar ou implorar. Ele estuda suas feridas com a frieza de um cirurgião e depois as usa como botões de comando. A cada gesto que parece carinho, há um cálculo. E a cada silêncio, uma mensagem codificada para te fazer duvidar de si. Quando você começa a perceber, o estrago já está feito. Não nos músculos, não na pele, mas na imagem que você tem de si. Aquele brilho no espelho que um dia te sustentou, agora parece vidro rachado. Você se olha e não sabe mais o que vê, não sente mais o que sente. E aí vem a pergunta que rasga por dentro. Será que algum dia eu fui mesmo eu? Ou sempre fui uma projeção moldada pelo desejo alheio? Jung alertava: encontramos o outro nos lugares onde estamos ausentes de nós. E o narcisista habita esse vazio como um hóspede indesejado que você aprendeu a servir com zelo. Ele se alimenta da sua dúvida. E quanto mais você tenta agradar, mais se perde. Porque o narcisista não quer ser amado, quer ser adorado. Não busca parceria, busca domínio. Ele não está interessado na sua verdade, mas na sua rendição. E quanto mais você oferece provas do seu amor, mais ele se distancia para que você continue correndo atrás. É uma dança que te consome por dentro, mas que você não consegue parar, porque no fundo você ainda acredita que dessa vez vai ser diferente, mas nunca é. E mesmo assim você finge não perceber. Ri quando quer chorar, abraça quando queria fugir, aceita quando tudo dentro de você grita basta, porque existe algo pior do que a dor, o medo de estar só com ela. Então você permanece, justifica, minimiza, perdoa e, sem perceber, começa a se apagar, um pouco por dia, um pouco por gesto, um pouco por silêncio, até que o seu reflexo já não carrega mais você, carrega ele. Mas há um ponto em que o corpo começa a recusar, em que a alma começa a berrar nos bastidores. Um ponto onde o cansaço deixa de ser físico e passa a ser existencial. Você não quer mais entender, você quer sumir, porque entender não cura, só dói mais. E aí você começa a se perguntar: será que existe mesmo uma saída? Ou estou condenada a repetir essa espiral até não sobrar nada? É neste ponto que algo desperta, não como resposta, mas como ruptura. Uma rachadura na narrativa que sempre te colocava como culpada, insuficiente, fraca. E através dela surge um vislumbre do que Jung chamou de sombra, aquilo que você escondeu de si por medo de não ser amada. E talvez, só talvez, esse seja o início do fim da boneca e o renascimento da mulher que o narcisista nunca quis que você conhecesse. Ele não está preparado para isso, para o silêncio que não implora, para o olhar que não treme, para a presença que não se justifica. Esse é o segundo golpe, invisível, mas cortante. Não grita, não acusa, não se vinga, apenas permanece. A presença plena de alguém que não precisa provar mais nada é o que desmonta a estrutura inteira do narcisista. Carl Jung já dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas há algo ainda mais perigoso para o narcisista do que a irritação, é o reflexo de alguém que não é mais espelho. Até agora, ele se alimentava da sua ausência. Cada vez que você se curvava para manter a harmonia, ele se sentia mais Deus. Cada vez que você se culpava por sentimentos que ele provocava, ele sorria por dentro. Mas quando você se coloca ali, inteira, presente, sem máscara, sem pedidos, sem medo, ele perde o roteiro, porque esse jogo foi escrito para uma versão sua que já não está mais ali. O segundo golpe não exige força, exige consciência. É quando você para de correr atrás e começa a habitar a si mesma. Quando a sua energia deixa de ser mendicante e se torna incontornável. O narcisista não sabe lidar com essa vibração. Ele ensaiou milhares de diálogos em que você chora, se desespera, grita, implora, mas não ensaiou nenhum para quando você apenas observa, presente, viva, inteira, sem reação, sem necessidade de consertar o que ele quebrou. Porque agora você entende, o problema não está em você,
nunca esteve. E isso desestrutura o universo que ele criou, porque o narcisista precisa que você duvide, precisa que você se questione, precisa que você acredite que ele tem algum tipo de poder místico sobre seus sentimentos. Quando você para de se mover, ele entra em pânico, e esse pânico é silencioso. Vem em forma de desprezo, ironia, distanciamento repentino. É a forma dele tentar restaurar o controle. Porque se ele não conseguir te provocar, ele desaparece. Ele não sabe quem é fora do reflexo que você oferece. Por isso, o segundo golpe é tão devastador. Ele não é uma ação, ele é uma não resposta. É a sua decisão interna de não se ausentar mais de si mesma. É olhar o narcisista como se ele já não pudesse mais acessar seus botões, porque de fato não pode. E isso não o enfraquece, o aniquila. Mas não se engane, ao aplicar esse golpe, você sentirá culpa, sentirá dúvidas, sentirá um chamado profundo para voltar ao padrão antigo, porque a dor da libertação é muitas vezes mais aguda que a dor do cativeiro. Jung sabia disso. A sombra que você enfrenta não é só dele, é sua também. É a parte de você que se acostumou a depender, a se calar, a se diminuir para caber no espaço emocional do outro. A presença, nesse caso, é a espada que corta esse vínculo inconsciente, mas também é a cruz que você precisa carregar até a reconstrução do seu próprio centro. O narcisista não te trata como boneca por acaso. Ele fareja vulnerabilidades, intui traumas, percebe quais memórias suas ainda estão abertas como feridas que sangram em silêncio, e ele se instala ali, com um sorriso, com uma promessa, com um toque que parece cuidado, mas é apenas o início do enredo que te transforma em recurso emocional. Ele não te vê, ele te usa. E o segundo golpe é quando você retira o palco, apaga os refletores, fecha a cortina e permanece ali, como presença que observa, não como atriz que se entrega. Ele tentará reverter, usará todas as cartas, vai te acusar de frieza, de egoísmo, de ter mudado, vai manipular memórias, distorcer fatos, dramatizar como se fosse a vítima de um abandono. Porque esse é o último truque do narcisista, fazer com que você se sinta culpada por deixá-lo sem alimento. Mas Jung já ensinava, a culpa é uma ferramenta da sombra quando a consciência ameaça despertar. A presença plena não negocia com fantasmas, ela ilumina, e ao iluminar, revela o que sempre esteve ali, a farsa. Você começa a perceber que ele não era tão forte, que o poder dele era, na verdade, o poder que você entregava com medo de ficar só. E quando esse medo se dissolve, o que sobra é o real, o verdadeiro, o essencial. É aí que você reencontra sua voz. Não a voz que reage, a voz que escolhe. Escolhe não repetir, não retornar, não reviver. E essa escolha é o que transforma o segundo golpe em um divisor de águas. Porque agora ele não pode mais usar você como boneca. Você retirou os fios. E mais do que isso, você se tornou invisível para os radares dele. Porque o narcisista não enxerga inteiros, só fragmentos. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe, já reconhece, já tocou esse ponto onde a presença é libertação. E talvez por isso doa, porque é real, porque é seu, porque é o início de uma nova história. E quando esse novo começa, ele não avisa. Ele simplesmente irrompe, como um silêncio que não finge mais, como um olhar que não baixa mais, como uma alma que, enfim, volta a caber dentro de si. Esse é o segundo golpe. E uma vez aplicado, não há mais como retroceder. Você viu o jogo. E agora é o jogo que te vê. Há um momento em que o narcisista para de sorrir, não por cansaço, não por desinteresse, mas por medo, um medo primitivo, quase animal, que ele esconde sob camadas de sarcasmo, desdém e controle. É o momento em que ele se vê, não por vontade própria, mas porque você se tornou o espelho que ele jamais quis encarar. Este é o terceiro golpe proibido, o reflexo impiedoso. Você não acusa, você não grita, você não explica, você apenas permite que ele veja aquilo que passou a vida inteira escondendo, dele mesmo. Carl Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre perturbador, mas é também inevitável. Quando alguém se transforma em espelho simbólico, carregado de presença, lucidez e firmeza, o narcisista deixa de enxergar você como objeto de manipulação.
e passa a ver o que ele mais teme, a própria vergonha. Porque por trás da arrogância, por trás da frieza, por trás dos jogos mentais, existe uma criança fragmentada, um ego despedaçado, tentando se sentir inteiro às custas dos outros. E você expõe isso sem dizer uma palavra. Ele te usava como boneca porque você aceitava o papel, porque de alguma forma era mais fácil ser moldada do que confrontar o vazio. Mas agora algo mudou. O brilho nos seus olhos já não implora mais. Seus gestos carregam uma integridade que o desconcerta. Você não entra mais no jogo, não responde às provocações, não tenta explicar o óbvio. Você existe com uma nitidez que sangra os olhos de quem vive nas sombras. E nesse momento, o narcisista perde o controle, porque não há como manipular um espelho. Ele pode quebrá-lo, sim, mas não pode vencê-lo. Esse terceiro golpe não é visível aos olhos comuns. Ele não tem forma, não tem som, não tem grito. Ele acontece no nível mais sutil, no plano arquetípico, onde os papéis inconscientes são desfeitos. A boneca que ele manipulava agora segura um espelho, e o reflexo que ele vê não é agradável, é nu, cru, vergonhoso. Pela primeira vez, ele sente o que fazia os outros sentirem, e como um predador encurralado, ele reage, ataca, disfarça, foge. Mas tudo o que ele tenta fazer agora já não funciona mais, porque o feitiço se quebrou. Você não é mais objeto, você é portal. E há algo nesse portal que o obriga a recuar, porque sem saber, você invocou algo que ele não consegue manipular. A verdade. Não uma verdade lógica, argumentativa, mas uma verdade energética, vibracional, que desmascara até o silêncio. Sua simples presença agora denuncia. O gesto que antes parecia carinho, agora soa como chantagem. A frase que parecia doce, agora fere, porque a ilusão perdeu a maquiagem. E o narcisista está nu diante da própria feiura interna. Jung nos alertava. A vergonha é um dos afetos mais profundos e transformadores, mas também o mais evitado. Você, ao se tornar espelho, o forçou a encará-la. Mas atenção, o terceiro golpe não vem sem custo. Quando você se torna espelho, você também precisa estar pronta para ver o outro desmoronar, ver as máscaras caírem, ver as suas próprias ilusões morrerem diante de você, ver que tudo aquilo que você idealizou talvez nunca tenha existido. E isso dói, porque por mais cruel que tenha sido o narcisista, você ainda carregava alguma esperança de redenção. Mas o espelho é implacável, ele revela. E quando você vê com clareza, não há como desver. O narcisista, agora, já não consegue manter a pose. Aquelas expressões ensaiadas, aquelas falas que já funcionaram com tanta gente, aquelas ameaças emocionais, todas se desmancham. E ele começa a vacilar, a tropeçar em si mesmo, a apresentar falhas de roteiro. E você assiste tudo isso em silêncio, não com prazer, mas com a sobriedade de quem enfim acordou. O terceiro golpe é esse ponto sem retorno. É quando você entende que o jogo não só era manipulado, como também era patético. E você estava presa a ele. O mais impactante é que o narcisista percebe. Ele sente que você viu, sente que algo foi quebrado, e isso o aterroriza, porque ele não teme o abandono, ele teme o desmascaramento. O abandono ele manipula, o desmascaramento não. Isso o paralisa, o faz lembrar que no fundo ele é pequeno, é vazio, é dependente da validação alheia para existir. E agora que você não valida mais, ele murcha, ele desaparece, ou pior, tenta se reinventar como vítima. Mas você já sabe, o terceiro golpe não tem volta. Ele ainda tentará inverter. Usará memórias distorcidas para te fazer duvidar. Dizer que você enlouqueceu, que está sendo cruel, que destruiu tudo. Mas no fundo, ele só está tentando apagar o espelho. Ele não suporta o reflexo, porque nesse reflexo há algo que ele nunca foi capaz de criar por conta própria: dignidade. Você, ao se tornar espelho, devolve a ele o que ele sempre evitou. E essa devolução
é mais poderosa do que qualquer palavra. Porque é energia, é consciência, é despertar. Jung sempre enfatizou: o verdadeiro confronto com a sombra não ocorre por meio de discursos, ocorre quando algo ou alguém nos revela quem realmente somos. E o terceiro golpe é isso: você não mais tenta salvar, não mais tenta ser compreendida, não mais tenta ajustar o relacionamento. Você apenas mostra com sua energia, com sua postura, com sua firmeza silenciosa. E é exatamente isso que rompe o ciclo, porque o narcisista depende da mentira. E você se tornou a verdade. Se você chegou até aqui, algo já se rompeu dentro de você. Algo já se deslocou. Já não dá mais para fingir que não viu. E é exatamente isso que o terceiro golpe desperta. Um novo nível de lucidez que não pede mais permissão para existir. Ele apenas nasce, como um relâmpago que corta o céu interno. E uma vez que você se torna esse espelho, nunca mais será boneca, porque agora é o outro que se desmonta ao te olhar. Você sempre esteve ali, entregue, aberta, inteira, mas ele nunca enxergou você. Só via o que projetava em cima da sua pele. Um espelho, uma sombra, uma extensão de suas carências, um eco de seus desejos distorcidos. E o mais cruel disso tudo é que você, em algum momento, acreditou nesse reflexo falso. Você se moldou para caber, se calou para evitar, se transformou para ser amada. E foi assim que ele te usou, como uma boneca vestida com as roupas da expectativa dele. Mas agora, algo muda. E o que muda, desmonta. Este é o quarto golpe proibido, a retirada da projeção. Quando você para de carregar as emoções dele nos ombros, ele começa a sentir o peso do próprio vazio. Quando você deixa de reagir aos gatilhos emocionais, ele começa a tropeçar nas próprias armadilhas. Quando você recusa o lugar que ele te deu no teatro, ele se vê só, no palco, sem plateia, sem roteiro, porque o narcisista não vive de si, vive das imagens que lança sobre os outros. Ele precisa de alguém para projetar culpa, medo, responsabilidade, fracasso. Ele precisa de uma tela onde possa pintar sua grandeza fictícia. E quando você rasga essa tela, ele se depara com o nada. Jung nos alertava: a projeção transforma o mundo num reflexo do próprio ser desconhecido. E o narcisista, por definição, se recusa a conhecer esse ser. Ele precisa te transformar no vilão da história para continuar sendo o herói da própria farsa. Por isso ele te acusa, te sabota, te testa, te empurra contra o espelho, esperando que você quebre, para depois dizer que você sempre foi instável, sensível demais, louca. Mas quando você retira a projeção, ele não tem mais onde pendurar suas máscaras. Você não carrega mais as culpas dele, e o que sobra é silêncio. Não é um silêncio de paz. É um silêncio que ecoa como grito sufocado. O silêncio que ele sente quando percebe que não tem mais domínio sobre sua percepção. Você agora já não aceita mais ser o lixo emocional dele. Não recolhe mais a raiva dele como se fosse sua. Não tenta mais salvar a infância que ele enterrou, nem curar o trauma que ele recusa olhar. Você não é mais o santuário para onde ele escapa depois de destruir. Você virou fronteira, limite, margem. E o narcisista odeia margens, porque margens significam fim, significam não, e ele vai reagir. Vai tentar te puxar de volta com elogios fingidos, saudade fabricada, promessas que jamais cumprirá. Vai usar lembranças como anzóis. Vai falar sobre o quanto você é especial, sobre como ele sente sua falta, sobre como tudo poderia ser diferente. Mas essas palavras não têm alma. São apenas tentativas desesperadas de restaurar a projeção. Ele não sente sua falta. Ele sente falta de se ver através de você. Porque agora, fora desse espelho, ele está nu. E o quarto golpe o faz se enxergar como realmente é. Pequeno, raso, perdido. Você não precisa atacar, não precisa provar nada. O quarto golpe não é confronto, é retirada. É quando você descola dele tudo aquilo que não te pertence. A tristeza que ele te empurrou, a vergonha que ele sempre negou, a responsabilidade que ele transferiu. Você devolve tudo, não com raiva, mas com discernimento. E isso o destrói, porque o narcisista precisa que você aceite. Precisa que você continue cuidando da dor dele, mesmo quando ele a disfarça de fúria.
mas agora você vê. E ver é o primeiro passo para recusar. Você começa a lembrar quem era antes da manipulação. Começa a perceber que aquele sorriso, aquele brilho, aquela firmeza ainda estão aí, apenas estavam soterrados sob toneladas de culpa emprestada. E quando você começa a se limpar dessas projeções, algo desperta. Você já não reage como antes, já não se explica, já não se desculpa por sentir, já não se curva. E essa versão sua, mais limpa, mais centrada, mais você, é uma afronta, porque ela mostra que o jogo dele só existia porque você jogava. E então ele entra em desespero, porque ao perder você, ele não perde apenas uma companhia. Ele perde a estrutura psíquica que o mantinha de pé. O narcisista não vive só, ele sobrevive em cima dos outros. E quando você se retira, ele afunda. Ele tenta se reconstruir em cima de outras vítimas. Mas nada se compara ao poder que ele exercia sobre você, porque era você quem o fazia se sentir real. Era seu brilho, sua doação, sua empatia que sustentavam o castelo dele. E agora, o castelo rui, porque o alicerce decidiu sair. E talvez essa seja a parte mais difícil, ver alguém implodir e ainda assim permanecer firme na sua escolha. Porque haverá compaixão, haverá memórias, haverá aquela voz interna dizendo, talvez ele mude, talvez só precise de mais uma chance. Mas essa voz não é sua. É a sombra da projeção ainda tentando te habitar. Jung dizia, somente quando olhamos para dentro é que despertamos para fora. E você agora está desperta. Não dá mais para fingir. O quarto golpe foi aplicado. Você não é mais o depósito da dor dele. Você se libertou. Mas libertar-se de um narcisista é também libertar-se da parte de você que achava que precisava se sacrificar para ser amada. E essa parte ainda chora, ainda sente falta, ainda reluta, não por ele, mas por tudo que você acreditava que tinha, por tudo que idealizou, por tudo que esperou. O quarto golpe, portanto, não termina com um alívio, ele termina com um luto necessário, real, profundo, o luto de si mesma e do amor que nunca existiu. E então chega o momento mais temido, não por ele, mas por você. O instante em que o laço psíquico é cortado, em que o magnetismo que o prendia à sua alma é interrompido não com ódio, não com vingança, mas com indiferença. Este é o quinto golpe proibido, e nenhum outro o atinge tão fundo, porque enquanto você ainda sentia raiva, mágoa ou necessidade de resposta, ele ainda existia em você. Mas quando você desapega, quando o vínculo emocional se dissolve e o espaço que ele ocupava vira silêncio, ele morre. E essa morte é a única que o narcisista não pode manipular. Carl Jung nos advertia: o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. O narcisista sobrevive porque você resistia à perda. Você ainda alimentava uma esperança secreta de que ele mudasse, de que algo fosse real, de que algum gesto significasse amor. Mas o quinto golpe é o ponto de ruptura. É o instante em que você não quer mais provar nada, não espera mais nada, não carrega mais nada. E o que antes parecia afeto agora é só ruído. A presença dele, que antes te engolia, agora te entedia. As palavras dele, que antes te invadiam, agora ecoam sem sentido. Ele deixou de ser alguém e virou apenas um fato passado. O narcisista não teme o desprezo, ele teme o esquecimento, porque o desprezo ainda é vínculo, ainda é emoção, ainda é fogo, mas o esquecimento o mata simbolicamente. E você agora entende, amar não é se mutilar, amar não é suportar o insuportável, amar não é perder-se tentando salvar o outro de si mesmo. Você se soltou, e isso não foi uma decisão racional, foi um nascimento, um renascimento que ocorreu dentro de você, em silêncio, quando a dor já não fazia mais sentido, quando o ciclo já não girava, quando tudo que restava era você, só você. E nesse novo espaço interno, o narcisista não encontra morada. Ele bate, mas a porta não se abre. Ele chama, mas você não responde. E não porque esteja fazendo jogo, mas porque não há mais jogo. O palco foi desmontado, o teatro foi fechado, as luzes se apagaram
e agora só resta o eco, um eco que ele escuta e teme, porque nesse vazio ele se encontra e não gosta do que vê. Porque você, ao sair, levou consigo a última fonte de sentido que ele acreditava ter. Você não era só vítima, era o espelho, o palco, a plateia, o combustível, e agora é ausência. O quinto golpe não é aplicado com as mãos, nem com palavras. Ele é sentido no campo invisível do psiquismo. É quando sua energia já não vibra na frequência da submissão, quando sua alma não se encolhe mais diante da presença dele, quando seu corpo já não responde mais aos comandos emocionais que antes te dominavam. E ele sente, não sabe explicar, mas sente. Sabe que algo se perdeu, algo precioso, algo que ele não conseguirá mais recriar em outro lugar. Porque não era sobre você, era sobre tudo o que você permitia que ele ocupasse. Agora, ele tenta provocar reações, finge rompimentos, some, retorna, cria crises, encena dor, tudo para ver se ainda está vivo em você. Mas você já não participa, e isso o desestabiliza, porque o narcisista não sabe quem é sem o impacto que causa. Ele só existe quando reverbera. E agora, você é parede, pedra, ar. Você não absorve, não reflete, não responde. E essa neutralidade, essa ausência de emoção é o que o destrói por dentro, porque mostra a ele que o ciclo acabou, não no tempo, mas na alma. É nesse momento que você percebe algo que muda tudo. Ele nunca te amou. Ele te usou, como um espelho usa a luz, como um vazio usa o som, como um ator usa o palco. E o mais cruel é que ele nunca foi inteiro com você, porque nem com ele mesmo ele é. O narcisista é, por natureza, uma alma que perdeu o acesso ao próprio centro e tenta desesperadamente habitar o centro do outro. Mas você agora se habita, você voltou. E quem retorna para si se torna inalcançável para quem vive de invadir. O quinto golpe é libertador, mas também solitário, porque agora você vê tudo, sem véus, sem ilusões, sem romantismos. Você vê a carência dele, a estratégia dele, a miséria emocional dele, e percebe que a relação nunca foi de amor, foi de uso. Isso pode doer, mas é a dor que cura, é a dor que limpa, é a dor que te devolve o que foi tirado, sua verdade, sua dignidade, sua história. E quando essa verdade se instala, você se torna inatingível. Não porque construiu muros, mas porque encontrou raízes. Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa quando rompemos com os papéis que nos foram impostos. E você rompeu. Você não é mais a cuidadora emocional, não é mais a salvadora, não é mais a figura maternal, nem a companheira incondicional. Você é você, e isso basta. Você não precisa mais que ele entenda, que ele reconheça, que ele peça desculpas. O que ele faz ou deixa de fazer não te define mais, porque agora você não vive no campo dele. Você criou o seu, e talvez seja essa a maior vitória. O quinto golpe não o destrói, ele o devolve a si mesmo. E essa é a punição, porque agora ele precisa conviver com o que é, sem distrações, sem você, sem reflexo, sem palco. E você segue, não para fugir, mas porque já entendeu que não se pode caminhar ao lado de quem vive cavando buracos. Seu caminho agora é outro, um caminho onde sua luz não será usada como alimento, mas como farol, um caminho onde amar não dói, onde o silêncio não grita, onde o toque não fere, um caminho de volta para casa. Você não sobreviveu a um narcisista. Você atravessou um campo psíquico minado, onde cada gesto seu era analisado, cada silêncio interpretado, cada fragilidade usada como porta de entrada. E mesmo assim, você está aqui, não intacta, mas desperta. Há algo em você agora que não existia antes, uma espécie de gravidade interna que não pode mais ser desfeita, porque uma vez que você vê, ver se torna a nova forma de existir. E o mundo, antes nebuloso, começa a revelar formas que estavam escondidas sob a névoa da ilusão. Você não saiu dessa jornada como quem foge. Você saiu como quem retorna. Retorna não à antiga versão de si, mas à essência que sempre esteve ali, sufocada, esquecida, abafada pelas projeções de um outro que jamais te viu. Jung sabia
Tudo aquilo que não é integrado nos escraviza. E você integrou, não com teorias, mas com dor, com silêncio, com lucidez arrancada de dentro, não emprestada dos outros. Você não é sobrevivente, você é alquimista. Transformou veneno em visão. E isso não pode ser ensinado, só pode ser vivido. O narcisista não foi só alguém que te feriu, ele foi um espelho deformado que te obrigou a buscar seu reflexo real. Foi a ausência que te fez desejar presença. Foi o abismo que te mostrou onde estavam as bordas da sua alma. E agora, o que antes parecia cicatriz, pulsa como portal. Você passou por tudo. Não para provar sua força, mas para encontrar sua forma de sentir, de estar, de amar, de habitar-se inteira, sem medo de desmoronar. E talvez por isso, agora tudo seja diferente. Os sons são mais nítidos, as pessoas mais decifráveis. Você enxerga o jogo por trás das palavras, a manipulação escondida nos gestos, mas não com raiva, com discernimento, com a leveza de quem não precisa mais combater, porque já transcendeu. O que te prendia, perdeu o sentido. O que te controlava, perdeu o alcance. E o que te doía, virou linguagem. Uma linguagem silenciosa que agora você fala com o olhar. Não se trata mais de fugir de narcisistas. Se trata de não ser mais solo fértil para eles. Se trata de carregar uma energia que repele sem esforço, porque a sua casa interna foi reconstruída, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Você sabe onde mora agora, e ninguém entra se não souber ficar, porque o amor que você entrega agora não é carência maquiada, é presença sem negociação. E é por isso que daqui para frente tudo muda. As escolhas, os afetos, os limites. O que antes parecia difícil agora parece sagrado. Você entendeu que nem todo mundo merece saber quem você é quando está inteira. Que existem amores que não curam, apenas atrasam. E que o silêncio, às vezes, é o grito mais honesto que você pode oferecer. Então, se você sente que algo foi revirado dentro de você, é porque foi. E isso é bom. Não tente entender tudo agora. Algumas verdades não chegam com explicação, chegam com transformação. Se hoje você não chora mais pelo que perdeu, mas se emociona pelo que reencontrou, então sim, você voltou para si. E ninguém mais poderá te usar como boneca, porque agora você é chão, é raiz, é silêncio que observa e luz que não se negocia. E talvez, no fundo, tudo isso tenha acontecido para que você descobrisse que ser inteira era a sua maior vingança. Se essa jornada te tocou, se algo pulsou aí dentro, se em algum momento você se reconheceu, então curta este vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se, não para seguir, mas para continuar, porque essa transformação é só o começo.